Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em Abacuque, capítulo 2, verso 20, que diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu quero te lembrar, meu amado e minha amada, sobre a soberania do nosso Deus. O livro do profeta Abacuque tem apenas 3 capítulos, mas é um livro maravilhoso para nós estudarmos e meditarmos. No capítulo 1, Abacuque começa fazendo uma oração ao Senhor, onde ele se queixa sobre toda a maldade que Judá estava praticando contra o Senhor. Ele que foi provavelmente contemporâneo do profeta Jeremias, e se você estudar o livro de Jeremias, você vai ver como a nação de Judá e Jerusalém estavam vivendo no pecado, em total rebeldia à palavra do Senhor. E o profeta Abacuque começa apresentando ao Senhor a sua queixa por ver tamanha maldade, e ele pergunta quando Deus se manifestaria e faria justiça. Então Deus, no capítulo 1, responde ao profeta dizendo que estava trazendo uma nação, os caldeus, que trariam justiça e juízo contra Judá. Porém, Abacuque fica perplexo ao ouvir isso, porque os caldeus, o povo da Babilônia, era uma nação tão ímpia quanto e até pior do que Judá. Praticavam pecados e atrocidades maiores, e ele não consegue entender como é que Deus poderia usar uma nação ímpia para punir o seu povo. Então ele questiona novamente ao Senhor, mas no capítulo 2, versículo 1, ele se coloca no seu lugar em posição para esperar a resposta do Senhor. E o Senhor começa a responder a queixa do profeta Abacuque. E no final termina com essa frase: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E o profeta Abacuque então entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus disse a Abacuque que deveria escrever as suas profecias em letras grandes, porque no tempo certo elas haveriam de se cumprir. E o tempo passou e Deus cumpriu a sua palavra. Deus usou a Babilônia para castigar a nação de Judá. Levou o povo cativo, o templo foi destruído. Mas 70 anos se passaram e a palavra do Senhor dita ao profeta Jeremias se cumpriu, e a Babilônia foi punida e castigada pelos seus pecados, e Judá foi restaurada. Querido, muitas coisas acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos. Situações, lutas, adversidades vêm e por algum momento nós pensamos que Deus perdeu o controle das nossas vidas. Então devemos aprender com o profeta Abacuque que devemos levar a nossa queixa a Deus, que devemos derramar o nosso coração diante dele. Não devemos murmurar, não devemos nos lamentar nas redes sociais, mas devemos derramar o nosso coração diante dele, porque ele é um Pai amoroso que ouve e responde a nossa oração. E talvez a resposta que ele esteja trazendo para mim e para você nesse momento é que nós devemos aguardar e confiar nele. Ele é justo, ele não se esquece de nós, ele continua nos amando e ele continua no controle de todas as coisas. Muitas coisas que nós não entendemos hoje, assim como em João 13, Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu te faço hoje tu não compreendes, mas vai entender depois. Tantas lutas, tantos sofrimentos que nós já passamos e depois fomos entender e ver que aquilo foi para o nosso bem, porque Deus é bom, o Criador dos céus, o Criador da terra, aquele que governa sobre todas as coisas, ele está no seu santo templo e devemos nos calar e entender que ele governa sobre todas as coisas e que um dia, conforme diz Malaquias, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Espere no Senhor, meu amado, persevere, continue no lugar onde ele te colocou, continue fazendo aquilo que ele te mandou fazer, porque ele é fiel, ele está no controle da minha e da sua vida, ele cuida de nós. Ele é o Senhor, que nos calemos diante dele e esperemos nele a nossa salvação, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.